escute o que eu digo, o Senhor mudou meu viver. Ei, amigo, cante comigo. Estimados irmãos, amigos ouvintes, nosso Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. A Igreja Cristã, nesse domingo, celebra o domingo de Pentecostes, o cumprimento desta promessa de Cristo feita aos seus apóstolos e à Santa Igreja Cristã. Deus abençoe este nosso momento de culto. Iniciamos cantando o primeiro hino, O Espírito de Deus. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como rei Davi. Eu oro como rei Davi. Eu oro como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como rei Davi. Eu louvo como rei Davi. Eu louvo como rei Davi. Seguimos com a invocação ao Deus triuno. Em nome do Pai que nos deu a vida e a quem podemos chamar de Pai. Em nome do Filho que nos deu a salvação e nos fez herdeiros da vida eterna. Em nome do Espírito Santo que nos ilumina e mantém firmes na fé. Amém. Seguimos com o próximo hino em preparação à confissão de pecados, hino Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela o teu ensino, nosso Redentor, grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre. Regenerador, vem dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre. Regenerador, vem reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre. Regenerador, tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, bom consolador,
confessamos os nossos pecados. Deus eterno, agora que estamos diante de Ti, confessamos que nem sempre fizemos o que é certo e justo. Pecamos contra a Tua vontade, contra o nosso próximo, em especial nossos familiares, e também pecamos contra nós mesmos. Não temos condições de enumerar todos os pecados, pois pecamos tanto por pensamentos, palavras e principalmente ações. Recorremos a Ti, ó Senhor Deus Pai amado, e suplicamos o perdão de todos os pecados, confiando nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebam o perdão. Deus, em seu grande amor e por obra do Espírito Santo, nos constituiu filhos seus. Por amor a Jesus, Ele perdoou o pecado de todo aquele que está verdadeiramente arrependido. Se você está arrependido, creia que você também foi perdoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para este nosso culto segue conforme o Salmo de número 25, versículos 1 a 15. Assim está escrito: Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel, e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança, e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa, e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para todos sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Nós oramos ao Senhor. Ó Deus, neste dia, mais uma vez, ensinaste os corações de Teu povo fiel, ao enviar-lhes a luz de Teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas, e sempre nos alegrarmos em Sua santa consolação, através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, com só Deus, agora e sempre. Amém. Em preparação às leituras bíblicas, cantamos o próximo hino, Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado
Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Seguimos com as leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento está registrada no livro de Números, capítulo 11, versículos 24 até o versículo 30. Assim está escrito. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo, e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho está registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 37 até o versículo 39. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Assim está escrito. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem proferida pelo reverendo Valdir Kliman, hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o sol dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar. posso confiar. No céu, isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. confiando no meu Senhor, Tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz. agora sou feliz. Como sou feliz.
Estimados irmãos e irmãs, texto para a mensagem de hoje, texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Acompanhem na sua Bíblia em casa. Atos 2, 1 a 21, lemos assim. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões que ficam perto da cidade de Cirene. Alguns de nós são de Roma, outros são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Que Deus abençoe estas palavras no coração e na mente de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Há 10 dias atrás, celebramos como igreja cristã em todo o mundo a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao subir para o Pai, Jesus prometeu: eu vou, mas mandarei o outro auxiliador, o Espírito da verdade, e ele ensinará a vocês tudo o que precisam saber. Com a sua subida para o Pai, Jesus não abandona a igreja, mas prometeu que sempre onde estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, ele estaria no meio deles. Assim a igreja segue e seguirá até o último dia deste mundo, fazendo aquilo que lhe é próprio: levar a mensagem da salvação a todas as pessoas indistintamente. Para cumprir a sua missão, o Espírito Santo foi enviado. E hoje celebramos e festejamos o dia de Pentecostes, festa do Espírito Santo. E escolhemos como tema para esta mensagem de hoje, para o nosso culto, as seguintes palavras:
Ele veio, a partir do versículo número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. E ao considerarmos que ele veio, perguntamos: para que o Espírito Santo veio? Qual é o objetivo do Espírito Santo com a sua vinda? Ele veio para colocar a igreja no trabalho do Senhor. Os dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo seguiram com os discípulos cheios de medo e insegurança. Jesus esteve com eles pelos 40 dias seguintes, abrindo o entendimento deles e com certeza dando a eles tranquilidade e alívio. Mas, como também eram seres humanos, com toda certeza, lá no fundo, algumas perguntas talvez estivessem sendo feitas. Será que vale a pena? Ou, será que estamos no caminho certo? Quanto ao caminho, ou estar no caminho certo, eles descobririam isto muito rapidamente, pois com a descida do Espírito Santo sobre eles em Pentecostes, o medo e a insegurança deram lugar à coragem, à certeza e, por que não dizer também, à ousadia de ir e anunciar a mensagem da salvação. Quanto a realmente valer a pena, bom, esta pergunta se responde por si só. Claro que sim, valeu a pena, valeria a pena, porque ao levarem a palavra, não é qualquer palavra que eles estariam anunciando, mas estariam anunciando a palavra da salvação, compartilhando com todas as pessoas, com o mundo perdido, as maravilhas da salvação. Aliás, os que testemunharam o evento ficaram maravilhados, porque eles ouviram a palavra de Deus na sua própria língua. A atitude dos primeiros cristãos foi abrir a casa e sair para a rua, enfrentar o mesmo mundo que semanas antes havia crucificado e morto o Salvador Jesus. Na verdade, eles não fizeram isto impulsionados por uma força que nasceu a partir deles, a partir dos discípulos, mas eles fizeram isto pela força que o Espírito Santo dava a eles, que movia eles para que eles saíssem da casa que os havia abrigado naquele tempo de insegurança e de medo. A obra então de levar o Evangelho, de testemunhar a fé ao mundo, é impulsionada pela força que o Espírito Santo nos dá. Nós, assim como eles, não estamos sozinhos nesta tarefa, apesar dela ser uma tarefa árdua e às vezes bastante difícil. Muitos cristãos, mundo afora, quando celebram o Pentecostes, entendem de maneira errada ou pelo menos parcial aquela manifestação do Espírito Santo. Focam em coisas que não são tão importantes como as que de fato são. Uns, por exemplo, querem ver ali um fenômeno das línguas estranhas, e que de fato aconteceu. Que línguas eram aquelas e eram estranhas para quem? A resposta o próprio texto nos dá na sequência da nossa leitura, depois do versículo 4, versículos 9 e 10, diz exatamente de onde vieram aquelas pessoas. E elas dizem assim, nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns são de Roma. Só aí nós temos 12, ainda juntando com Creta e Arábia, nós temos 14. Então eram judeus que
viviam em todas estas partes do mundo. Era o mundo do Império Romano. Então muitos deles com certeza nasceram nesses lugares. Tinham uma língua própria destes lugares. Estavam em Jerusalém por quê? Porque era costume, e assim é até hoje talvez, de que o judeu vá visitar Jerusalém pelo menos uma vez durante a sua vida. Então, esses judeus estavam lá para participarem das celebrações do Pentecostes, que não é uma festa cristã em primeira mão, é uma festa do Antigo Testamento. E isto foi aproveitado pelo Espírito Santo. Por isso as línguas que estas pessoas falavam eram estranhas para os discípulos, que agora são instrumentos do Espírito Santo para quê? Para que falem a estas pessoas das maravilhas do Senhor Jesus, que mostrem a essas pessoas e digam a essas pessoas o plano da salvação que elas precisam urgentemente conhecer. Os discípulos então tornam-se as testemunhas. E aí temos uma observação muito importante disto aqui, com aquilo que o apóstolo Pedro depois fala sobre a profecia de Joel, e com o que está na leitura do Antigo Testamento, hoje o texto de Números, capítulo 11, onde nós vemos lá que os 70 foram separados, e de repente, 2 que não estavam junto com aqueles, também profetizaram. E aí nós vemos que Josué ficou assim meio enciumado por Moisés, e foi lá dizer: olha, Senhor, meu chefe, como ele diz lá, Eldade e Medade não estão aqui, estão lá na tenda, e estão profetizando lá. Josué provavelmente achava ou pensava que Moisés ia dar uma bronca, ou ia achar ruim. E quando Moisés diz: olha, Josué, eu queria que todo Israel testemunhasse, que todo Israel profetizasse. Quem era o Israel? Israel é a igreja do Antigo Testamento. Então, que toda a igreja do Antigo Testamento realmente dirigisse sua palavra ao mundo, com palavra e com ação, para quê? Para que as pessoas fossem atingidas com esta palavra, e pela ação consequente do Espírito Santo, elas recebessem a fé no único e verdadeiro Deus, que em Cristo Jesus se mostrou um Deus de amor por todas as pessoas em todos os tempos. Então, o que está acontecendo com os discípulos é de que eles estão sendo usados pelo Espírito Santo para quê? Para tornar a palavra de Deus possível de ser entendida por aquelas pessoas. E não só entendida como um conhecimento, não, mas entendida do ponto de vista de que aquela é a palavra que traz a eles vida, salvação e perdão para todo sempre. Ou seja, ao crerem que Jesus é o Senhor e Salvador delas, elas terão uma nova vida, e da nova vida para a vida eterna. Então, quando nós falamos da ação do Espírito Santo, aqui nós vemos a ação do Espírito Santo. Ele usou os apóstolos para chamar, para congregar, para iluminar e para santificar. E é isso que nós vamos olhar agora, estas 4 palavras que sempre de novo nós lembramos e relembramos em nossos momentos de estudo bíblico, em nossas instruções de confirmandos, quando falamos sobre qual o trabalho do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós aprendemos que o Espírito Santo chama. O trabalho dele é chamar as pessoas. Tudo começa aqui. Não importa como este chamado é feito, ou quando ele aconteceu. Pode ser por um convite de um amigo, de uma amiga, para ir à igreja, por exemplo, ou para ir a um estudo bíblico, ou
pode ser a partir de uma ação amorosa de um cristão em favor de uma pessoa com a qual ele não tem nenhum tipo de ligação, ou até numa necessidade, porque o crente olha para o outro como um próximo, e um próximo para quem ele pode fazer alguma coisa. O crente, ele, uma vez que se entendeu como filho de Deus, ele quer mostrar o amor que Deus tem por ele, no amor para com o seu próximo. Então eu não medirá esforços. Então não importa nem quando e nem como aconteceu, mas em algum momento um instrumento do Senhor será usado para que a palavra chegue. E chegue a quem? A todas as pessoas indistintamente. Então o Espírito Santo, ele chama. Todos, na verdade, sem nenhuma distinção, precisam receber o chamado do Espírito Santo para serem convertidos e tornados filhos e filhas de Deus. O chamado sempre acontece pelo ouvir da palavra de Deus e pela administração dos santos sacramentos. Os que são convertidos recebem a fé em Cristo Jesus e junto com ela, verdadeira paz, perdão, vida e salvação. Aqueles que estavam em Jerusalém naquele dia, aquelas pessoas que se juntaram naquela casa para verem o que estava acontecendo, muitos deles provavelmente voltariam para as suas cidades, para os seus países, de onde tinham vindo para esta festa de Pentecostes. Outros com certeza ficariam ali ou ficaram até por muito mais tempo. Mas aqueles que voltaram para a sua terra foram as primeiras testemunhas do Evangelho fora de Jerusalém. Bem interessante, Jesus disse exatamente isto aos discípulos momentos antes de deixá-los ir para o céu. Diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Está no versículo 8 de Atos 1. Os lugares mais distantes da terra foram conquistados por grande parte destes quase 3.000 que foram convertidos no dia de Pentecostes. Deus continua chamando pecadores perdidos e condenados, como eu e você, para fazerem parte de sua igreja. Hoje não é diferente e nunca será diferente. O mundo e tudo o que nele há muda constantemente. Vivemos agora um tempo de grandes mudanças, muitas dificuldades, mas com certeza o mundo depois desta pandemia não será mais ou menos o mesmo. E muitas vezes até nós somos pegos de surpresas ou de surpresa pelas novidades. Algumas são boas, outras desastrosas. Mas o homem continua sendo chamado por Deus através da palavra dele e dos santos sacramentos. E em algum momento haverá um chamado para o ser humano crer. Nós, assim como os primeiros cristãos, somos testemunhas de tudo que nós vimos e ouvimos. O Espírito Santo chama e ele também congrega. A ação imediata após o chamado é de reunir aqueles que foram chamados. Aqueles que pela graça de Deus foram alvos da palavra e dos santos sacramentos, são chamados, que reconhecem sua dependência de Deus, bem como têm consciência de que sem o Senhor estariam perdidos para sempre, são agora arrebanhados para viverem junto. Viverem em comunidade, como nós muito bem confessamos também no credo, a Santa Igreja Cristã. Não é fácil viver em comunidade, são pessoas diferentes, são histórias diferentes, momentos diferentes em que chegaram à fé em Cristo Jesus, mas que agora vivem sob o mesmo Senhor, o mesmo batismo e em um só pensamento. Como servos e servas de Deus, estão dispostos e prontos para que a sua palavra chegue
a todas as pessoas. Congregar-se é muito importante. E por que é importante? Quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Podemos nos aconselhar, nos consolar, podemos lutar e principalmente manter acesa a chama da fé em Cristo Jesus. Pelo estudo constante da Escritura, pelo uso dos santos sacramentos, pelo ir em conjunto à casa do Senhor para os nossos cultos. Congregar-se pode ser comparado com um braseiro, por exemplo. Um braseiro só cumpre a sua função quando as brasas estão todas juntas. Aí elas produzem o calor necessário para que se asse aquilo que se deseja assar. Se você separa as brasas, rapidamente elas vão esfriando, elas vão perdendo o calor e não demora muito, o braseiro já não é mais um braseiro, é apenas um amontoado de cinzas, ainda talvez um pouco de carvão, mas que já não tem mais força em si. Ele precisa estar junto e amontoado. Os congregados precisam e na verdade querem viver junto, mesmo com dificuldades, mesmo com personalidades tão diferentes às vezes, com histórias de vida tão diferentes, com anseios, quem sabe, também muito diferentes. Mas esse é o desafio da igreja nesse mundo. E nós recebemos as condições do Espírito Santo para podermos viver em congregação. E como eu disse, aqui com certeza reina uma das grandes dificuldades da igreja. Muitos até querem fazer parte da igreja, mas nos dias de culto, por exemplo, não aparecem. Dos estudos bíblicos se ausentam e dos sacramentos não participam. Como pode uma fé mal alimentada sobreviver? A exemplo do braseiro, ela não sobrevive. Na verdade, ela sucumbe, ela desaparece. E não podemos esquecer que Satanás está de plantão o tempo todo para dar as desculpas necessárias a estes para terem a consciência tranquila. Mas, quando acordarem, estarão na destruição eterna. Então não é possível ser um crente assistindo cultos, por exemplo, pela televisão, que é uma moda. Aliás, o que já era uma moda muito antes desse momento em que nós agora precisamos ficar isolados. Aos chamados crentes sem igreja. O crente verdadeiro, ele quer se congregar, mesmo que haja dificuldades para isso, mas ele procura viver em comunhão com os seus irmãos, para que, como igreja, como congregação, como o corpo de Cristo, ele dê testemunho, não somente individualmente, mas como igreja neste mundo. Então, ficar assistindo os cultos em casa, ou pela internet, a exceção, como nós já falamos, é esse tempo em que nós fomos forçados pelo coronavírus a ficar em casa, né? Mas muitos de nós, e especialmente aqueles que o tempo todo estão na igreja, não deixam de se reunir conosco, participam dos cultos ativamente, participam da Santa Ceia, vão ao estudo bíblico, estudam sua Bíblia em casa, fazem suas devoções e suas orações. Estes, na verdade, aprenderam uma grande lição nesse tempo de pandemia. Aqueles outros que já eram relapsos, esses com certeza têm nesse tempo agora facilidade, porque não têm nenhum compromisso com o Senhor. Mas aqueles que de fato e de verdade sempre estão ali juntos, são testemunhas, aprenderam mais uma coisa, que talvez em nenhum outro tempo de nossa geração nós tenhamos aprendido. E é uma verdade bem simples, né? A petição do Pai Nosso que diz assim, ó, venha o teu reino. Esta petição é magnífica e é verdadeira. E em termos bem práticos ela é assim, ó, você, mais eu e mais Jesus. Igual, somos igreja.
mesmo muitas vezes falando sobre isso, eu quase 30 anos estou falando sobre isso, mas nós aprendemos neste tempo de pandemia esta verdade tão simples, que está o tempo inteiro na Escritura. A igreja, ela não é o templo, o endereço, o CEP. A igreja somos eu, você e Jesus. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali de Jesus, eu estou no meio deles. E é esta igreja que é chamada, que é congregada, esta igreja, ela também é iluminada. Então o Espírito Santo ilumina a cristandade em toda a terra, ilumina e dá as condições para que o testemunho aconteça de maneira clara e cristalina para aquele outro, que quem sabe fala uma outra língua, que está vivendo uma outra vida e que não conhece a graça de nosso Senhor. A Ele a palavra precisa chegar de maneira clara, de maneira cristalina, sem nenhuma sombra de dúvida e sem nenhuma interferência humana. Entregamos a palavra assim como nós a recebemos. E o que vamos entregar? Aí há um cuidado especial e uma lembrança especial também do próprio Senhor. E diz, olha, quando vocês forem colocados diante de governantes, de reis, de autoridades, e perguntarem a vocês a respeito da fé de vocês, não fiquem nervosos, não fiquem com medo, fiquem tranquilos. O Espírito Santo dará a vocês as palavras certas que vocês precisam dizer. E assim foi. Se lermos o texto de Atos dos Apóstolos, o livro, nós vamos ver que foi sempre assim, os discípulos, os servos do Senhor, a igreja do Novo Testamento, ela aguardava pelas palavras que o Espírito Santo colocaria na boca das pessoas. E quando nós olhamos o texto de hoje, olha que impressão maravilhosa, né? Que aquelas pessoas, aqueles 3.000, eram mais de 3.000, alguns foram embora, porque acharam que os discípulos estavam bêbados, né? Mas aqueles que ficaram, disseram assim, ó, muitos se maravilharam por escutarem as grandezas de Deus em sua própria língua, versículo 8, e mais abaixo lá, eles se questionaram desta maneira, dizendo assim, ó, o que será que isto quer dizer? Todos estavam admirados, porque ouviram aqueles discípulos galileus, aqui um termo pejorativo, né? Eram considerados pessoas de segunda classe, mas como é que aqueles galileus podiam falar das maravilhas de Deus na língua daqueles 3.000? Este é um milagre do Pentecostes, não o falar em língua estranha, mas o trazer a palavra do Senhor para o coração e para a vida daquelas pessoas, e fazê-las crer em Cristo Jesus. O Espírito Santo continua iluminando a igreja hoje e sempre fará este trabalho. Levar a palavra, ou o trabalho de levar a palavra, foi dado à igreja, mas o Senhor da igreja, o noivo que é Jesus, prometeu sempre estar com a igreja, ali onde ela foi colocada, ali onde ela existe, e onde ela começa é na casa de cada um. Então, onde 2 ou 3 estão reunidos de Jesus, eu estou no meio deles. Pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam ouvir a respeito da salvação em Cristo Jesus, mas é necessário que aqueles que já conhecem a graça de Deus sejam as testemunhas vivas e fiéis e que encaminhem os perdidos ao Salvador Jesus. Muitos estão no caminho largo e fácil. Esse caminho nós sabemos que o fim dele é a destruição e a morte eterna. Se tu e eu conhecemos alguém que anda deste jeito, ou vive deste jeito, nos apressemos para trazer essas pessoas à verdadeira fé em Cristo Jesus. E por último, e não menos importante, o Espírito Santo santifica o nosso viver. Santificar envolve todas as áreas da vida do crente.
Quando nós recebemos a fé em Cristo Jesus, nós passamos a ser mordomos cristãos. Mordomos que querem administrar as coisas de Deus sob os olhares de Deus e do modo como Deus, na verdade, espera que seja feito. Então, o nosso viver, o nosso falar, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou a maneira como nós fazemos, precisa ou vai demonstrar que nós somos os filhos e as filhas de Deus. Aos seus seguidores, Jesus pediu coerência, ou seja, o viver e o falar serem a mesma coisa. Lutar para que isto de fato e de verdade aconteça. Se alguém pensa que é fácil ser um crente hoje, com certeza não é. Não foi no passado, não é hoje e não será no futuro. Sempre ser um crente será difícil. E com certeza nós rapidamente chegamos à conclusão de que nós falhamos. Falhamos muitas vezes aqui. Às vezes por pequenas coisas, até por bobagens, que num primeiro momento nem parecem tão sérias, mas que talvez possam tirar alguém do convívio do Salvador Jesus. Sabemos que enquanto vivermos neste mundo, não seremos perfeitos, mas isto não deveria ser motivo para não fazer o que agrada ao nosso Senhor. Por isso, lutar contra o pecado, buscar as forças necessárias na palavra, no sacramento e na ação do Espírito Santo, para quê? Para que nós façamos a vontade de Deus cada vez melhor. Não usar a desculpa de que, sendo a graça maior do que o pecado, nós podemos afrouxar a nossa vida, viver de qualquer modo, porque lá no final a conta será sempre positiva em nosso favor. Aí nós estamos brincando com um bem preciosíssimo, que é a graça de Deus. Lembram, os romanos fizeram isto. Eles deduziram ou entenderam que a graça de Deus sempre seria maior do que os pecados. E de fato isso é verdade. Paulo escreveu isso e a graça sempre é maior. A graça de Deus sempre é maior que o pecado. Mas aí eles concluíram erradamente de que, sendo a graça maior que o pecado, eles agora poderiam viver de qualquer jeito, usando a sua liberdade de maneira libertina, ou deixando a vida correr de maneira frouxa, errada de qualquer jeito. E Paulo diz: não. Por quê? Porque vocês estão sob a graça de Deus. Graça de Deus é algo caríssimo. Nós temos a graça porque Jesus, o nosso Senhor, morreu por nós. Pagou os nossos pecados. Nos religou novamente com o Pai. E nós somos hoje chamados de filhos de Deus. Isto é um baita privilégio. Filhos de Deus porque Ele, em Cristo Jesus, fez tudo para nos recuperar da nossa situação de perdidos e condenados. Então nós não queremos viver de qualquer jeito, nós queremos viver procurando fazer a vontade deste que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Nós queremos viver como herdeiros de Cristo, herdeiros da vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, nunca foi e nunca será fácil ser um servo e uma serva de Deus. Cada geração teve, no nosso caso tem, e com certeza os nossos filhos, netos e assim por diante também terão as suas próprias dificuldades. Mas eu prefiro sempre chamar as dificuldades de oportunidades, como nesse tempo que nós estamos vivendo. As nossas congregações, elas têm feito seus cultos domésticos, ou assistido e participado de maneira online dos nossos cultos gravados também, como este que está acontecendo agora. Mas nós sabemos por aí, especialmente aqueles pastores midiáticos, e aqui eu não estou falando nenhuma mentira, estou dizendo que é verdade, eles estão desesperados porque as igrejas foram fechadas, porque não pode mais ter aquele número infindo de pessoas lá dentro, aglomeradas. Então a renda, ou a arrecadação, que eles chamam de oferta, mas eu prefiro não chamar deste jeito, oferta tem um significado diferente, melhor, conforme Deus nos ensinou.
Então, quando viram que a sua arrecadação caiu vertiginosamente, eles se desesperaram. Por quê? Porque eles não sabem o que é ser igreja. Para eles, igreja é ir ao templo, ao endereço. Para nós, igreja é eu, você e Jesus. E tantos mais que puderem estar juntos. Mas se só estivermos em 3, nós já somos igreja, porque Ele está conosco. Então, de um outro lado, nós observamos aquilo que nós fizemos, ou nossas famílias e nossas congregações aqui em Belém, Ananindeu e Castanhal, em todo o nosso distrito, estão se reunindo regularmente. E por quê? Será que é porque os pastores estão obrigando os membros a fazerem os cultos? Estão com medo por causa de algum castigo, caso não celebrem os cultos? Claro que não. Parece que todos nós entendemos que somos igreja a partir de nossas casas. Uma igreja menor, mas uma igreja tão forte, tão bonita e tão viva quanto aquela que se reúne num lugar comum como o templo, o endereço. 3 reunidos, Jesus disse que Ele está lá junto. E onde Jesus está reunido, ali está a igreja. Então, enquanto ainda estivermos impedidos de nos reunir, como é nosso costume, juntos todas as pequenas igrejas reunidas no templo, né? Enquanto nós não pudermos fazer isto, vamos usar as ferramentas que temos para chegar a todo aquele que está isolado, não apenas fisicamente, mas isolado espiritualmente, que vive o terror da morte, porque ela bate a porta dele com uma certeza como nunca antes se teve. Então a estes, pregue, anuncie, chame, para que eles ouçam e creiam no Senhor. E assim, depois que forem chamados pela palavra, que eles congreguem-se conosco, sejam iluminados e santificados, como nós também somos. Que Deus, em sua graça, nos guarde e nos abençoe, e nos ajude, para que sejamos a igreja que Ele quer em nosso tempo. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além de todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo niceno, que é o mais antigo credo da igreja cristã, data de 325. Quem conhecer pode confessá-lo junto conosco. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantaremos o próximo hino, Amor Verdadeiro. Este hino, Amor Verdadeiro, é uma produção, uma autoria de irmãos de nossas congregações. Parece que nasceu da família Grande, se não me engano, tio Josimar e tio Damião. Como eles
não se declararam os pais da música, né, mas a tradição manda que seja eles. Então é uma música um pouco diferente e muito bonita e muito agradável de ser cantada. Amor verdadeiro. Enquanto cantarmos este hino, nós vamos também fazer as nossas ofertas conforme o nosso costume. Um dia, quando amor eu procurava, não sabia que ele estava Dentro do meu coração, esquibom, bom, bom, esquibom, bom, bom, e agora, Cristo que me amou primeiro, de amor bem verdadeiro. quer ser amado do irmão, esquibom, bom, bom, esquibom, bom, Por isso, onde tede a tristeza, vou levando essa riqueza. amor que gera união, esquibom, bom, bom, esquibom, bom, bom. Nós oramos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste santo dia de Pentecoste, cumpriste a promessa do Evangelho e derramaste o Espírito Santo sobre os teus discípulos reunidos em Jerusalém. A Ti adoramos e damos graças porque pela pregação dos apóstolos e de todos os verdadeiros ministros da Tua palavra, congregaste para Ti, através dos tempos e entre os pecadores perdidos, uma santa igreja, na qual Tu habitas e se faz presente com o Teu poder, através do Seu Santo Espírito, por meio do qual santificas, ilumina e guia a todos aqueles que ouvem a pregação da Tua palavra. Regozijamo-nos que no batismo derramaste o Teu Espírito Santo também sobre nós, perdoando os nossos pecados e nos salvando, renovando-nos com o Espírito Santo, para que nossas línguas possam continuamente cantar glórias a Ti. Abre nossas bocas para proclamar Tua misericórdia. Faça de todos nós, Teus profetas, para proclamarmos a Tua salvação através de Jesus ao mundo. Renova a esperança de toda a nação nesses dias de intranquilidade. Envia Teu Espírito da sabedoria sobre os nossos líderes terrenos, nosso presidente, governadores e todos os funcionários eleitos e nomeados, e que tenham autoridade sobre nós. Concede, Senhor, que por meio dos mesmos nós vivamos em paz. Guarda aqueles que nos protegem. Preserva nossas liberdades de expressão e de culto. Que a Tua palavra permaneça sem restrições em nossa nação e no mundo afora. Advogado e defensor, cuja luz nunca diminui, nos abençoe, para que no grande e magnífico dia, ressuscites a todos os mortos, e dê àqueles que creem em Jesus a vida eterna. Lembramo-nos com gratidão daqueles que foram antes de nós e estão no descanso eterno. Consola, Senhor, os que choram, e conduzem a todos nós, junto deles, para a luz que não conhece a escuridão. Com alegria também damos graças, Senhor, por mais um ano de vida da Jéssica Paixão, do Bruno Cunha, do Natan Aquino, da Renata Grande, da Maria Francisca Rocha, do Jean Carlos Pereira e da Daniele. Abençoe esses Teus filhos amados, ó Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia, e que em todos os dias de sua vida a Sua luz possa brilhar sobre eles, por meio do Seu Santo Espírito, que os conduz e guia à fé. Guia também a nós, para que em união possamos em conjunto orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cantamos o hino de despedida, hino Soli Soli Deo.